Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com mais uma super aula do nosso novo curso de JavaScript. Continuando o assunto sobre funções, terceira aula sobre funções, vamos aprender sobre funções parametrizadas, que é quando eu começo a inserir valores para dentro da minha função. Vamos ver sobre isso? Bora lá! Então pessoal, olha só, nós já estamos aprendendo sobre funções e na aula de hoje vamos aprender sobre as funções parametrizadas, que é quando a gente pode entrar com valores para dentro da nossa função. Então vamos no padrão aqui que a gente está aprendendo até agora, onde a gente coloca o function, né, a palavra-chave function, indicando que eu quero criar uma função, o nome da função, e aí até então nós estamos fazendo com os parênteses vazios. Tá? Uma função parametrizada significa que eu preciso ou quero entrar com valores para dentro da nossa função. Então, nesse caso aqui, ó, nessa condição, eu vou entrar com os parâmetros aqui no parênteses, é para isso que eles servem, e o valor que eu entrar, ele vai vir para dentro da nossa função. Nós vamos operar esse valor aqui dentro da nossa função. Então, olha só como que faz isso. Por exemplo, eu quero entrar com uma função, tá? Vamos começar, vou deixar aquele nome soma ali por enquanto, tá? Para não precisar mudar. Mas eu vou entrar com um valor qualquer, um parâmetro qualquer. Por exemplo, parâmetro 1. Beleza? Criei parâmetro 1. E aqui dentro da função, eu vou colocar o comando console log e eu vou imprimir o valor de parâmetro 1. Tá? Então, parâmetro 1 que a gente tem que ter, que a gente tem que entender aqui é o valor inserido em parâmetro 1, em P1, vai vir para a nossa função e no caso ele vai ser usado aqui dentro de console log. Qualquer valor que eu passar para parâmetro 1, para P1, vai ser usado dentro da minha função. E como que fica a chamada dessa função? Muito simples. Aqui, ó, o nome da minha função, só que aqui eu preciso colocar um valor qualquer. Como o JavaScript possui um typecast automático, ele realiza a conversão automática, eu posso passar qualquer valor. Por exemplo, Bruno. E quando eu rodar o meu programa, vai ser impresso aqui Bruno. Então veja bem, olha a ordem, olha o que nós fizemos aqui. Eu chamei a função, ok? A função soma, passei uma string para essa função. Esse valor aqui entrou em P1, tá? Veio aqui para P1. E dentro da minha função eu estou usando P1, tá? Ou seja, esse console log vai imprimir o que veio passado para dentro da função, tá? Que foi a string Bruno. Agora, eu posso passar qualquer parâmetro. Por exemplo, soma, eu vou colocar aqui, ó, 2022, tá? Vou chamar aqui de novo a função soma e vou passar 5.2, tá vendo? Valores diferentes. Salvei, vou limpar aqui e imprimir de novo, vou rodar o meu programa de novo. Ele rodou, tá vendo? Passaram os três parâmetros, aqui passou primeiro o Bruno, depois 2022, depois o 5.2. Então, qualquer valor eu posso passar para o parâmetro. E eu posso operar esse valor dentro da função. Isso é uma função parametrizada. Agora, eu posso passar quantos parâmetros eu precisar. Por exemplo, eu vou mudar aqui agora, onde eu quero N1 e N2, e realizar a soma de N1 com N2. Então, eu quero imprimir a soma de N1 com N2. Então, aqui dentro do console log, eu vou colocar N1 mais N2. E aí, no caso agora, essas chamadas aqui ficam faltando parâmetro, tá vendo? Olha aqui, ó, rodei a minha função, rodei o meu programa, chamando 3 vezes a função. Só que em todas as 3 vezes eu passei somente um parâmetro, tá vendo? Automaticamente, esse parâmetro, ele veio para cá, ó, ele veio para cá, tá? Como aqui era uma string, ele escreveu lá a string e undefined. Os outros, como eram valores numéricos, ele não conseguiu realizar a soma, tá? Foi por isso que deu not a number, isso aqui, ó, not a number e not a number, tá? Porque ele não conseguiu realizar a soma. Então, agora eu preciso passar 2 valores para a minha função. Como é uma função de soma, eu vou colocar aqui, ó, 10
e 5. Então, esse caso, o que eu estou fazendo? Como que está funcionando? Vamos lá, bem passo a passo para a gente entender. O valor 10 está entrando aqui, ó, no primeiro parâmetro. O valor 5 está entrando no segundo parâmetro. Então, a ordem que eu insiro aqui os valores na chamada é a ordem que eles vão estar dentro dos parâmetros da função, tá? E aqui eu fiz a soma, né? Fiz a operação com esses valores, N1 mais N2, e fiz a impressão com o console log, tá? Só isso. Então, vamos lá. Se eu rodar aqui, ó, vou limpar e rodar o nosso programa, agora ele imprime... Opa, não salvei, né? Deixa eu salvar, limpar, roda o programa, tá lá. Ele imprimiu para mim a soma desses dois valores, que é 15. Beleza? Então, muito bacana isso. E eu posso passar quantos parâmetros forem necessários para dentro da minha função. Agora, e se eu não passar nenhum valor? Aí tem uma técnica aqui que a gente pode indicar que os parâmetros vão assumir valores padrões. Caso eu não passe nenhum valor, o parâmetro vai assumir um valor padrão. É o que acontece nesse caso aqui, ó. Veja bem, se eu chamar a minha função somente com um parâmetro numérico, eu estou pedindo uma soma, o que vai acontecer? Já vimos isso. Rodando a função, ele falar lá para mim, ó, not a number. Por quê? Porque N2 não foi indicado. O que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso indicar valores padrões para os parâmetros. E quando eu não passo os valores aqui na chamada, os parâmetros irão assumir esses valores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, que N2 é 0 e N1 também. N1 é 0. Então, mesmo que eu não passe nenhum valor, agora ele assume, olha aqui, ó, não deu erro, ele assume que o valor padrão dos dois parâmetros é 0. Então, se eu passo um valor só, o que ele vai fazer? Ele vai somar, ele vai pegar o 10, que eu passei como parâmetro, tá? Só tem um parâmetro, então ele vai entrar no primeiro, no N1. O N2 eu não passei, então ele assume que é 0. Então, automaticamente, aqui no N1 vai ter 10 e no N2 vai ter 0. Beleza? Então, aqui são os valores padrões que a gente pode assumir. Salvando, rodando o nosso programa, tá lá, imprimiu 10, tá vendo? Então, ele assumiu que aqui era 0. E isso é o que a gente chama de valor padrão do parâmetro. Um outro detalhe muito importante é, aqui eu estou realizando a impressão dentro da função. Mas e se eu precisar que essa função, ao invés de imprimir o valor ali dentro, ela retorne a soma? Aí a gente já sabe que nós podemos usar o return. Então, como é uma função de soma, eu quero retornar a soma de N1 com N2. E aí, a chamada, ela vai ficar um pouco diferente. Então, vou colocar aqui, ó, vou somar 10 com 10, tá? Vou somar os dois valores. E o que acontece agora se a gente rodar o nosso programa? Ele não vai imprimir nada. Por quê? Porque, de fato, não tem nenhum comando para impressão. Quando eu chamei a função soma, passei 10, 10, ela somou e retornou o 20, no caso. Mas ela retornou para quem? Ela retornou para ninguém. Ninguém fez a chamada, ninguém está assumindo o retorno dessa função, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o console log aqui, ó, assumindo o valor de retorno da função. E aí, nesse caso, o console log vai imprimir a soma dos dois valores e vai imprimir direto o 20. E aí existem diversas situações de programação que a gente pode indicar. Por exemplo, eu posso colocar de uma forma mais didática aqui, ó. Por exemplo, let, vou criar res, que é resultado, tá? Bem passo a passo, tá? E aí eu vou falar que res recebe N1 mais N2 e aqui eu vou retornar res, tá vendo? É a mesma função que eu fiz anteriormente, só que agora um passo a passo ali para ficar uma coisa mais didática. E aí, como que eu poderia fazer essa chamada aqui também? De novo, ó, let, resultado, soma, recebe o retorno,
da função soma, somando aqui os valores 5 e 5. E aqui em console log, eu peço para imprimir o valor da variável resultado soma. Tá vendo? Então, exatamente o que a gente fez anteriormente, porém de uma forma passo a passo, que fica um pouco mais didático. Ele vai imprimir o 10 aqui, ó, no final das contas. Tá vendo? Só para a gente entender de uma forma mais passo a passo. Outra situação que a gente pode assumir aqui é, por exemplo, veja bem, eu posso criar aqui uma constante e chamar ela de valor padrão, tá? Vou colocar aqui com 0. E aí eu posso usar, pode ser uma variável, pode ser um let aqui também, tá? Posso declarar com let. E falar aqui, ó, que N1 recebe valor padrão e N2 também recebe valor padrão. Assim, quando eu mudar o valor padrão, eu mudo só na constante e as minhas variáveis continuam funcionando normalmente, tá? Os meus parâmetros continuam recebendo os valores padrões. Olha só, se eu passar só o 5, ele não vai dar erro, ele vai imprimir, vai retornar para mim só o valor 5, porque o N2 já está com o valor padrão que eu criei ali na minha constante. Outra situação importante também. E antes de finalizar, vamos a só mais uma situação aqui que eu considero muito interessante, muito importante. Por exemplo, olha só, eu não vou apagar essa função não, tá? Vou deixar ela como exemplo ali, eu só vou criar uma outra aqui, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, let valor e vou iniciar valor com 0, beleza? Vou criar uma função function que vou chamar de adicionar, add, por exemplo, adicionar um outro valor aqui, beleza? Adicionar um valor. E eu quero adicionar esse valor na minha variável anterior. Então, vou falar aqui, vou dar aqui ó, um retorno em que valor mais v, beleza? Joia? E olha que bacana. O que acontece nesse caso? Eu vou dar aqui ó, um console log. Deixa eu só comentar esse console aqui. Beleza? Para não executar. Tá? Que eu quero executar só a partir daqui. Olha que bacana. Eu vou chamar a minha função add. Tá? Add. E vou adicionar 10. Automaticamente, o add ele adiciona 10 ao valor, ele pega o valor, soma mais 10, beleza? E aí eu quero pegar esse retorno e colocar ele efetivamente em valor. Então eu vou chamar aqui, ó, vou falar aqui valor recebe o retorno de add. E quando a gente imprimir agora console.log no valor, olha só, valor. E aí eu vou imprimir antes da função, vou imprimir depois da função, salva, limpa e roda o programa. Antes da função valor, tinha o valor 0, rodei a função, agora a variável valor passa a ter o valor 10. Então, se eu chamar novamente, olha só, vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar, colei, tá? Deixa eu deixar juntinho aqui por causa do espaço. E agora, veja bem, eu estou somando 10 e aqui eu vou somar mais 5. Qual que vai ser o último valor impresso aqui? Vai ser o 15, efetivamente, ó. Primeiro, inicialmente, o valor era 0, tá? Primeiro. Depois eu rodei a função. Eu criei a função, tá? Na verdade, aqui eu só criei, né? Posso deixar ela mais para cima aqui, ó. Posso deixar ela mais para cima. Beleza? Então, eu criei a função. Valor 0, ele imprime aqui. Depois, valor, condicionando 10. O que eu quero ressaltar aqui, pessoal, é que esse 10, é que essa função, efetivamente, esse modo que a gente está usando, efetivamente mudou o valor da variável valor, tá? Eu chamei, ele pegou o valor da variável valor e somou com 10 e retornou esse resultado para valor. Ou seja, eu estou alterando o valor de uma variável que está fora da função. Em JavaScript, eu conseguiria alterar essa variável por dentro da função também, tá? Eu posso usar ela aqui, ó, do jeito que eu estou usando ela, eu posso falar que valor mais igual ao v, beleza? E eu nem precisaria do retorno efetivamente. Ele conseguiria operar essa variável. Mas é só para a gente entender tudo isso junto aqui. E aí, nesse ponto valor
já passa a valer 10. Depois eu somei mais 5 em valor, que aqui ele assume já o valor 15, que é o que a gente está vendo aqui na saída do nosso console, tá? Para destacar isso daqui, agarrou aqui, para destacar, veja bem, eu vou tirar o retorno e vou falar que retorno mais igual a V. E agora, notem aqui que eu não preciso mais associar o valor ao retorno de ed. Salvando, rodando, e olha aqui, exatamente a mesma impressão. Então, o que eu quero destacar aqui agora é que em JavaScript eu posso operar uma variável, normalmente que está dentro de uma função, a variável está fora da função, mas eu posso operar essa variável dentro da função sem problema nenhum, beleza? Conseguimos alterar o valor da função para 10, somar o valor da variável, né, para 10, e aqui somar mais 5 ao valor da variável, mesmo não tendo retorno à função. Show, pessoal! Acho que deu para a gente entender bem funções com parâmetros ou funções parametrizadas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Espero na nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau!